Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Estruturação para Aporte de Capital Internacional. Meu nome é Luciano Bravo e nesse vídeo vamos falar sobre um assunto extremamente interessante. O advisor. Por que precisamos de um advisor? Pois bem, no mercado financeiro temos a figura do advisor, que é um assistente de investimento ou captação. Quando você procura na literatura, no Google, você geralmente sempre observa advisors ligados à área de investimento, ou seja, quando você tem recurso e precisa investi-los. Mas nós somos um advisor de captação. Infelizmente não há muita literatura na internet sobre advisor na área de captação, mas eles são geralmente sempre bem colocados quando há matérias no Valor Econômico, ou na Forbes, ou em veículos que anunciam aportes de capital, né, de grandes empresas, que diz lá, a empresa X contratou o JP Morgan como coordenador do processo de captação. A empresa captou o Bank of America ou o BTG Pactual. Então, o advisor é o ente que atua nesse processo para conferir credibilidade ao cliente que precisa de capital, e ele é uma peça fundamental no convencimento de fundos e bancos a investir ou dar o crédito ao cliente que demanda por essa necessidade. Pois bem, a inteligência comercial, ela participa de um advisor multinacional. Por que colocamos assim? Porque atuamos Brasil, Estados Unidos, Europa e Inglaterra. Então nós temos uma abrangência global, principalmente Estados Unidos e Europa, para as operações de aporte de capital internacional. O braço no Brasil, ao qual faço parte, é o braço técnico comercial, que é onde inicia-se todas as demandas por crédito. Fizemos um infográfico, que é esse aqui, que demonstra um pouco esse importante papel do advisor e como ele trabalha e quais as interfaces que ele utiliza para trazer o crédito ao empresário na sua busca por recurso ao seu projeto ou à sua empresa. Um fato muito importante que precisa ser colocado é que nas operações de aporte de capital internacional, 90% dos clientes nunca tomaram crédito a nível internacional. Então, tecnicamente, eles não existem no cenário internacional. Precisa-se ter uma empresa com know-how comprovado e track record, ou seja, que tenha referências nesse segmento para que fundos americanos e europeus possam dispor de crédito para clientes no Brasil. Esse papel é desenvolvido com a máxima competência desde o início da análise até o deferimento do crédito. E esse infográfico explica um pouco o papel. Aqui está o advisor financeiro, que é o assistente especializado na captação do recurso. O advisor, ele geralmente opera de maneira multinacional, ou seja, ele opera entendendo a realidade do captador, do cliente, do que precisa do recurso, e entende também a realidade do investidor, aquele que vai dar o recurso ao cliente. Então ele opera, digamos, em dois mundos, o mundo da demanda e o mundo da oferta. Obviamente ele tem um know-how comprovado junto à oferta, porque é aí que nasce o principal papel do advisor, que é a credibilidade. Com a credibilidade ele consegue ter os elementos chaves para convencer fundos e bancos ou até mesmo investidores privados a dispor do recurso para investir na demanda, que é o cliente. O cliente está geralmente no Brasil, onde ele tem o seu projeto, ou seja, sua demanda, e tem o seu lastro que vai se transformar numa garantia, podendo ser recebíveis, stock options, pode ser garantias imobiliárias próprias ou de terceiros, ou seja, ele tem o lastro dele e a demanda de crédito. Temos os fundos e bancos, onde a oferta de capital, principalmente nos mercados onde operamos, é imensa. Todos sabemos que a pandemia aumentou a liquidez de bancos e fundos, porque ficou muito dinheiro represado, principalmente na área internacional, Estados Unidos e Europa. Inclusive, irei publicar mais tarde uma matéria compartilhada por um amigo meu, Cláudio, que fala sobre essa abundância de recursos, inclusive vinculada aqui no Brasil. Pois bem, o advisor, como pode observar, ele é um meio comum. De um lado está os fundos, do outro lado está o cliente, e aqui
estão todos os serviços de interface para a obtenção desse crédito. Seja o desenvolvimento de um business plan, seja o suporte jurídico, que é extremamente importante, principalmente na parte de loan agreement, ou seja, o contrato de crédito. Temos a parte de análise de risco, dependendo da operação, há uma parte pesada de análise de risco. Temos a parte contábil, que é desde a constituição de uma empresa até a parte de homologações, registros, ou seja, quando o cliente está construindo o drive dele para acessar o capital. E temos também a estruturação da garantia, que é feito com base nesse lastro para que se torne uma garantia válida aos fundos e bancos internacionais. Então, com esta credibilidade, ele constrói uma ponte entre o fundo internacional e o cliente que precisa do recurso. Este é o principal papel, por que precisamos do advisor. Ele economiza dezenas e centenas de horas de trabalho que um cliente teria ao se deslocar aos países onde estão esses bancos e fundos e trabalhar para que essa credibilidade aconteça a fim de que o banco ou fundo possa emprestar. Eu costumo dizer que se partindo do zero, qualquer cliente levaria 3 anos para convencer um fundo ou um banco a dar dinheiro para ele. Ainda mais quando ele não é um cliente internacionalizado. O advisor faz isso em 30 dias e por causa da credibilidade. O segundo ponto interessante que une tudo isso é o know-how, ou seja, experiência comprovada, técnica e teórica, prática e teórica. Porque não adianta você ter muita teoria sem prática. E também não adianta ter muita prática sem teoria. Um advisor de peso, um advisor correto, ele une os dois. Então, o nosso advisor, por exemplo, ele une, junto com a equipe ao qual eu faço parte, um know-how teórico e prático comprovado de 30 anos de experiência. Isso ajuda na credibilidade que os fundos têm quando um cliente é apresentado. O fundo já aceita isso como se fosse um passe livre para acreditar em todos os números, tudo aquilo que o cliente está colocando. E a terceira parte, que é muito importante que o advisor constrói, a imparcialidade. Concordamos que falar que o nosso filho é bonito é muito fácil sendo o nosso filho. Agora, que outra pessoa fale que o nosso filho é bonito é outra coisa. Por isso que o advisor tem um papel importante, porque para o cliente, toda a sua estrutura de garantia, todo o seu projeto é um ato perfeito. O fundo, ou o banco, ou o investidor, ele sempre olha isso com atenção para enxergar eventuais falhas ou erros. O advisor, ele compatibiliza essa visão. Então, ele age com imparcialidade. Ele age mitigando riscos do lado do cliente e do lado do fundo para que ambos possam se conectar e que essa ponte sirva para que o crédito chegue onde precisa, que é o cliente. Então, como empresário brasileiro, como consultor e membro de um advisory board, o nosso trabalho é sempre explicar o porquê que as coisas funcionam desta maneira. Eu acredito que através desse vídeo todos vão entender o principal papel de um advisor e por que é importante quando em nossas reuniões eu sempre costumo dizer que o advisor ele tem um foco específico na operação. E é muito importante que, apesar de que no Brasil não tenhamos uma figura contínua do uso do advisor, até porque o nosso mercado de capitais, na parte de captação, ainda é bastante tímido, né? O que mais se acontece são captações em bancos de varejo, mas isso é uma realidade muito forte na Europa e Estados Unidos, onde os mercados de capitais são muito fortes e fundos privados emprestam dinheiro diretamente para o cliente final. E é aí que tem os mecanismos que facilitam, através do trabalho do advisor, que esses fundos e bancos, e até mesmo investidores privados, possam emprestar diretamente para clientes no Brasil. A figura do advisor precisa ser entendido como um ente técnico, uma empresa especializada que transfere essa credibilidade e trabalha incessantemente para que o cliente tenha o seu crédito. Por isso que é de suma importância que ao escolher o seu advisor, escolha alguém que tenha know-how comprovado, como nós somos e temos o know-how comprovado de operações ao Brasil. Eu agradeço a todos por mais esse vídeo. Espero que todos estejam aproveitando bastante esse conteúdo que colocamos na internet. Geralmente 2 vezes por mês colocamos um vídeo no canal do YouTube, Instagram. O meu trabalho
como um agente de estruturação, country manager, é criar também criar esses conteúdos para que os empresários brasileiros possam entender mecanismos aos quais estão ao nosso alcance para buscar o capital que precisamos. O mundo não tem fronteiras, quem põe as fronteiras somos nós. Então abram a mente, busquem um ambiente seguro como nós somos e façam a sua captação e criem uma estrutura forte e pujante para que esse país continue a avançar. Eu agradeço a todos, tenham uma ótima semana e que Deus os abençoe.